Minhas mãos tremem segurando este copo de champanhe. Ao redor, risadas ecoam pela mansão iluminada. A mesma mansão onde me declararam morta há 15 anos. Eles não sabem quem sou. Ainda não. Tenho 70 anos, cada ruga no meu rosto esculpida pela traição. Cada fio branco nascido do desespero de acordar numa estrada de terra sem saber meu próprio nome. Minhas mãos, estas mãos que hoje seguram uma taça de cristal cara, carregam calos de 15 anos limpando peixe na beira do rio, calos que nenhuma manicure francesa conseguiu apagar completamente. São minhas medalhas de guerra, meu mapa de sobrevivência. Construí uma fortaleza de solidão durante toda a minha vida. Tijolo por tijolo, com cada ano de casamento dedicado a um marido que eu amava incondicionalmente, catalogando memórias que pensei serem minhas, mas que descobri serem apenas peças de um tabuleiro de xadrez onde eu era o peão sacrificável. Não houve êxodo dramático quando perdi tudo. Não houve despedidas chorosas. Apenas uma sucessão de mentiras envenenadas, sussurradas por bocas familiares, culminando em um silêncio ensurdecedor quando acordei naquela estrada e ninguém, absolutamente ninguém, veio me procurar. A ferida emocional mais profunda não foi o golpe na cabeça que apagou minha memória. Foi descobrir, meses depois quando a memória voltou em fragmentos dolorosos, que meu próprio irmão, o menino com quem dividi a infância pobre no interior de Minas Gerais, havia orquestrado minha morte. Não uma morte rápida, misericordiosa, mas uma morte civil, calculada, onde me fizeram assinar papéis que não entendi, criaram uma dívida fantasma impagável, e me deixaram desacordada numa estrada de terra para que o sol, a fome ou os urubus terminassem o trabalho. Antes de continuar minha história, gostaria de saber quem está do outro lado me ouvindo. Comente seu nome e de onde você está assistindo. E confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Como cheguei aqui, nesta festa de aniversário de 80 anos do meu irmão, disfarçada de investidora estrangeira milionária? Tudo começou 3 meses atrás, quando finalmente tive coragem de voltar. Eu estava na casa simples do seu Manuel, o pescador que me salvou sem saber quem eu era. Ele me encontrou desacordada na estrada vicinal que corta as plantações de cana entre Araruama e a fazenda da família, há 15 anos. Levou-me para sua casa de madeira à beira do rio. Chamou a parteira da vila porque o hospital mais próximo ficava a 40 quilômetros. Eu acordei 3 dias depois sem memória, sem nome, sem passado. Durante 2 anos vivi como Maria, o nome que ele me deu porque eu precisava de um nome para existir. Limpava os peixes que ele pescava, vendia na feira, cozinhava, existia numa simplicidade que minha vida anterior nunca conheceu. A memória voltou aos poucos, em pesadelos que me faziam acordar suando, gritando nomes que não entendia. Beatriz. Marcelo. A fazenda. O testamento. Quando finalmente lembrei quem eu era, Lúcia Almeida Monteiro, viúva do empresário Marcelo Monteiro, dona de metade das terras de cana-de-açúcar do interior fluminense. A dor foi física. Como um soco no estômago que nunca para de doer. Mas não voltei imediatamente. Fiquei 13 anos cuidando do seu Manuel, que envelheceu e ficou doente, pagando a dívida de vida que tinha com ele. Quando ele morreu no ano passado, em paz na rede que tanto amava, eu finalmente estava livre para fazer o que precisava fazer. A primeira pista, a primeira fagulha de certeza de que tudo havia sido planejado, veio há 3 meses. Voltei à cidade disfarçada, cabelo tingido de loiro, óculos escuros, roupa simples de turista. Entrei no cartório público onde os registros de propriedade ficam arquivados. Fingi interesse em comprar terras na região. A atendente, uma moça jovem e prestativa, me mostrou os registros. Ali estava minha assinatura, em documentos que transferiam toda a propriedade para meu irmão Roberto e minha cunhada Beatriz. Data: 3 dias antes do meu acidente. Minha assinatura, mas eu não lembrava de ter assinado. Olhei mais de perto, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. A assinatura estava correta, mas havia algo errado. O papel tinha uma dobra estranha, como se tivesse sido escaneado e impresso. E mais, a data no carimbo do tabelião não coincidia com a data manuscrita no documento. Diferença de 2 dias.
Esse documento parece ter algum problema, comentei casualmente, apontando a discrepância. A atendente ficou pálida. A senhora tem razão. Nunca ninguém notou isso antes. Tirei fotos discretas com o celular. Saí do cartório com as pernas trêmulas, mas com a primeira prova concreta. O documento era falso. Ou adulterado. Minha assinatura havia sido forjada ou colocada em documento diferente do que eu assinará. Voltei ao presente. Ao barulho da festa. A taça de champanhe frio tremeu levemente em minhas mãos. O perfume caro de Beatriz pairava no ar, misturado com o cheiro de dinheiro velho e ambição nova. Meu irmão ria alto no centro da sala, cercado de políticos locais e empresários, ostentando o sucesso construído sobre minha morte. E foi assim que acabei aqui, nesta festa, com um nome falso e um plano que levei 3 meses para arquitetar. O peso dessa descoberta não era o peso reconfortante de um livro amado nas mãos, mas um fardo de chumbo esmagando meu peito, roubando o ar dos meus pulmões. Dona Alessandra, que prazer tê-la aqui. A voz enjoativamente doce de Beatriz me arrancou dos pensamentos. Ela se aproximou, estendendo a mão cheia de anéis de diamante. Anéis comprados com meu dinheiro. Sorri. O sorriso frio e calculado que pratiquei no espelho durante semanas. O prazer é todo meu. Uma festa magnífica. Seus olhos não estavam em mim, mas já vasculhavam mentalmente a sala, calculando quem mais importante ela precisava cumprimentar. Eu era apenas mais uma investidora estrangeira rica, útil para inflar o ego dela, mas não importante o suficiente para atenção genuína. Roberto está tão feliz com os 80 anos. É uma bênção, não é? Ainda mais depois de tudo que passamos. Ela suspirou dramaticamente, levando a mão ao peito num gesto estudado. Tudo o que passaram. Fingi ignorância. A isca perfeita. Ah, sim. A tragédia com a cunhada dele. Coitada. Lúcia. Morreu há 15 anos num acidente terrível. Ele nunca se recuperou totalmente. Sabe como é? Nunca se recuperou. As palavras eram veneno puro disfarçado de mel. Eu queria gritar. Queria arrancar aquela máscara de piedade falsa do rosto dela e mostrar o monstro embaixo. Mas não. Não ainda. Que triste. Meus sentimentos. Minha voz não tremeu. Anos de dor me ensinaram controle. Depois de alguns minutos de conversa vazia, Beatriz se afastou para circular entre os convidados. Respirei fundo. A primeira fase estava completa. Eu estava dentro da fortaleza deles. Mas para entender por que essa vingança significava tudo para mim, preciso voltar mais longe. Preciso contar o que aconteceu nos meses que antecederam meu acidente, quando ainda era apenas Lúcia, esposa dedicada, cunhada confiante, irmã amada. Ou pelo menos era o que eu pensava ser. 16 anos atrás, eu tinha 54 anos e era feliz. Marcelo e eu administrávamos juntos as fazendas de cana herdadas do pai dele. Trabalhávamos duro, acordávamos às 5 da manhã, administrávamos os trabalhadores, negociávamos com as usinas. Não tínhamos filhos, a vida não nos deu essa bênção, mas tínhamos um ao outro e tínhamos propósito. Meu irmão Roberto sempre foi o irmão mais velho protetor. 8 anos mais velho, me carregava nas costas quando criança, me defendia dos meninos malcriados da escola rural onde estudamos. Quando nossos pais morreram, mãe de pneumonia, pai de desgosto 6 meses depois, foi Roberto quem segurou minha mão no enterro. Eu casei com Marcelo aos 23 anos. Roberto se casou com Beatriz 2 anos depois. Ela era de família pobre como nós, filha de meeiros, mas tinha ambição nos olhos que eu, ingênua, interpretei como vontade de vencer na vida. Não percebi que era ganância pura. Durante anos mantivemos relação cordial. Jantares dominicais na fazenda. Festas de fim de ano juntos. Roberto trabalhava como gerente de uma cooperativa agrícola, ganhava bem, mas nada comparado ao que Marcelo e eu tínhamos construído. A mudança começou sutil. 15 anos e meio atrás. Roberto apareceu na fazenda numa tarde quente de março, o rosto preocupado. Lúcia, preciso falar com você. É sobre dinheiro. Meu coração apertou. O que houve? Fiz um investimento ruim. Perdi tudo. A casa está hipotecada. Beatriz não sabe ainda. Eu preciso de ajuda, mana. Não pensei 2 vezes. Era meu irmão.
Emprestei R$ 200.000. Marcelo não gostou, franziu a testa quando contei, mas não proibiu. É seu irmão, Lúcia. Mas tenha cuidado. Dinheiro muda as pessoas. Roberto prometeu pagar em 1 ano. Não pagou. Quando cobrei delicadamente, ele ficou ofendido. Você vai me cobrar, Lúcia? Sua própria carne e sangue? Depois de tudo que fiz por você? Engoli a raiva. Deixei pra lá. Era só dinheiro. Mas as coisas pioraram. Marcelo começou a ficar doente. Cansaço constante. Falta de ar. Os médicos descobriram câncer de pulmão, estágio avançado. Ele nunca fumou um cigarro na vida, mas o destino não pede licença. Durante os 8 meses de tratamento, Roberto e Beatriz foram solícitos. Vinham visitar, traziam comida, se ofereciam para ajudar com a administração da fazenda. Eu, exausta de noites no hospital, aceitei agradecida. Deixa que eu cuido dos contratos com a usina, Lúcia. Você precisa ficar com o Marcelo. Eu resolvo a folha de pagamento dos trabalhadores. Você descansa. Parecia ajuda genuína. Eu era tão tola. Marcelo morreu numa manhã de novembro. Eu segurei sua mão até o último suspiro. Ele tentou me dizer algo nos últimos minutos, os olhos urgentes, mas a voz não saía. Pensei que estava dizendo que me amava. Agora sei que estava tentando me avisar. O funeral foi imenso. Marcelo era respeitado na região. Depois, veio o inventário. O advogado da família, Dr. Henrique, um homem de 60 anos que conhecia Marcelo desde criança, me chamou para uma reunião. Dona Lúcia, tem algo estranho aqui. Meu estômago gelou. O que? Marcelo deixou testamento. Mas também há registro de uma dívida enorme em nome dele. Quase R$ 3 milhões. Isso vai complicar o inventário. 3 milhões? Impossível. Nossas contas estavam equilibradas. Eu mesma as verificava mensalmente. Tem que haver um erro. Doutor. Henrique mostrou os papéis. Notas promissórias assinadas por Marcelo. Empréstimos de agiotas. Datas recentes, durante a doença dele. Não faz sentido. Marcelo nunca pegaria dinheiro com agiotas. Eu sei, Dona Lúcia. Por isso estou preocupado. Vou investigar. Mas antes que ele pudesse investigar, Roberto apareceu com o advogado próprio. Lúcia, precisamos resolver isso rápido. A dívida é real. Eu verifiquei. Você vai perder tudo se não agir rápido. Mas como? Marcelo nunca. Lúcia, olha. Roberto segurou meus ombros, os olhos cheios de falsa compaixão que eu não soube identificar na época. Eu sei que é difícil aceitar, mas Marcelo escondia coisas de você. Ele tinha vícios. Jogava. Apostava. Eu descobri isso nos últimos meses, mas não tive coragem de te contar. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Você está mentindo. Eu queria estar, mana. Mas é verdade. E agora, se você não agir rápido, os credores vão tomar tudo. A fazenda, a casa, tudo. Estava tonta. Confusa. Exausta de meses cuidando do marido moribundo. Vulnerável. O que eu faço? Transfere metade da propriedade para mim. Temporariamente. Assim os credores não podem tomar tudo. Depois a gente resolve. Mas tem que ser rápido. Beatriz chegou naquele momento. O timing perfeito demais para ser coincidência. Lúcia, querida, eu sei que parece assustador. Mas Roberto só quer te proteger. É o que família faz. Assinei. Assinei um monte de papéis que mal li, as lágrimas embaçando a visão, confiando no irmão que jurei que nunca me machucaria. 2 semanas depois, Roberto voltou com mais papéis. Precisa assinar mais esses aqui. É para proteger a outra metade. Assinei de novo. 1 semana depois, apareceu com uma escritura. Só uma formalidade, Lúcia. Assina aqui. Eu estava tão destruída pela perda de Marcelo, tão perdida no luto, que assinei tudo que colocaram na minha frente. E então veio o golpe final. 2 semanas depois das assinaturas, Roberto me chamou para um café na fazenda. Cheguei e encontrei não só ele e Beatriz, mas também uma mulher que não conhecia. Cabelos loiros, roupas caras,
Sorriso presunçoso. Lúcia, essa é Fernanda, disse Roberto, o tom diferente. Frio. Ela tem algo para te contar. Fernanda se aproximou, balançando os quadris de forma calculada. Prazer, Lúcia. Eu e Marcelo fomos amantes por 3 anos. Ele me prometeu que iria largar você e ficar comigo. Mas morreu antes. O mundo inclinou sutilmente, como o primeiro tremor imperceptível antes de um terremoto devastador. Você está mentindo. Não estou. Pergunte ao Roberto. Ele sabia. Todo mundo sabia. Você era a única trouxa que não sabia que seu marido te traía com sua própria irmã. Ops, desculpa, não era sua irmã. Mas era próxima de você, não era? Olhei para Roberto. Ele desviou os olhos. É verdade, Lúcia. Sinto muito. Marcelo te traiu. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi dramático como o vidro estilhaçando. Foi silencioso como gelo rachando, imperceptível até que já é tarde demais e você está afundando na água gelada. Saí daquela sala cambaleando. Peguei o carro, dirigi sem rumo. Chorei até não ter mais lágrimas. Voltei para a fazenda ao anoitecer. A casa estava vazia. Estranhamente vazia. Entrei. Tudo estava diferente. Móveis faltando. Gavetas abertas. Procurei meus documentos. Sumiram. Procurei minhas joias. Sumiram. Procurei dinheiro. Sumiu. Liguei para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Roberto, a casa foi roubada. Tem que chamar a polícia. Não foi roubada, Lúcia. Sua voz estava gelada. Irreconhecível. Você assinou a transferência de tudo. A fazenda é minha agora. Legalmente. E você precisa sair. O quê? Não. Eu assinei transferência temporária. Não, você assinou transferência definitiva. Está tudo registrado em cartório. A fazenda, a casa, as contas, tudo é meu. Você não tem mais nada. Mas você é meu irmão. E você é uma idiota, Lúcia. Sempre foi. Sempre achei que você não merecia tudo isso. Nasceu na mesma pobreza que eu, mas você teve sorte de se casar com um homem rico. Eu tive que trabalhar enquanto você vivia de mordomias. Agora é minha vez. Desliguei o telefone, as mãos tremendo incontrolavelmente. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Liguei para o doutor Henrique. Ele não atendeu. Tentei de novo. De novo. Nada. Saí da casa, sem saber o que fazer. Caminhei até a estrada. Talvez devesse ir à polícia. Talvez devesse procurar outro advogado. Não vi o carro vindo. Ou melhor, vi. Mas era tarde demais. Luzes altas me cegaram. Freadas bruscas. Então. Nada. Acordei 3 dias depois na casa do seu Manuel. Sem memória, sem passado, sem futuro. Voltei ao presente novamente. À festa. Ao barulho. Às risadas falsas. Circulei pela mansão, observando. Esta casa havia sido minha. Reconheci o lustre do hall de entrada. Aquele que Marcelo e eu escolhemos juntos numa loja de antiguidades em Petrópolis. Reconheci o piso de mármore importado que mandamos instalar. Reconheci os quadros nas paredes. Paisagens rurais que colecionávamos. Tudo ainda estava aqui. Tudo que foi meu. Ocupado por ladrões. Beatriz me viu olhando um quadro específico. Uma pintura de campos de cana ao pôr do sol. Aproximou-se, o sorriso artificialmente encantador. Gosta deste quadro, Dona Alessandra? É lindo. Parece antigo. É. Pertencia à cunhada do Roberto. Pobre Lúcia. Ela tinha bom gosto, tenho que admitir. Pelo menos nisso ela não era completamente inútil. Minhas unhas cravaram na palma da mão. Sorri. Inútil. Ah, entre nós. Beatriz se aproximou conspiratoriamente, o hálito cheirando a champanhe caro. Ela era uma mulher sem ambição. Ficava aqui na fazenda feito uma camponesa. Sem classe. Sem estilo. Roberto ficou aliviado quando ela morreu. Ele finalmente pôde dar a este lugar o glamour que merecia. Entendo. Minha voz era gelo puro. Você sabe como é, né?
Algumas pessoas nascem para a grandeza. Outras, bem, nascem para servir. Lúcia nasceu para servir. Nós nascemos para brilhar. Ela riu, um som estridente que ecoou pela sala. Outros convidados se juntaram, rindo de piadas que não ouvi, perdidos em seu mundo de superficialidade e ganância. Eu precisava de ar. Saí para o jardim. E foi lá, no jardim que eu mesma plantei 15 anos atrás, que encontrei a segunda peça do quebra-cabeça. Havia um homem sozinho, fumando próximo às roseiras. Reconheci-o imediatamente. Doutor Henrique, o advogado. Mais velho, cabelos completamente brancos agora, mas era ele. Aproximei-me devagar. Ele olhou, não me reconheceu. Como reconheceria? Eu era loira agora, maquiada profissionalmente, vestida em alta costura europeia. Festa bonita, não é? Comentei casualmente. Ele deu uma tragada longa, soltou a fumaça, e riu amargamente. Bonita por fora, podre por dentro. Interessante. Por que diz isso? Ah, desculpe. Não deveria falar assim. É o uísque. Ele ergueu o copo. Não, por favor. Continue. Sou apenas uma estrangeira curiosa. Ele me estudou por um momento. Talvez a solidão dele ou o álcool falasse mais alto. Conhece a história dessa casa? Não. Era de uma mulher. Lúcia. Ela e o marido construíram tudo isso. Ela foi removida. Removida. Esse é o termo educado. A verdade é que foi assassinada. Pelo próprio irmão. Meu coração parou. Assassinada? Nunca provaram, claro. Mas eu sei. Eu era advogado do marido dela. Vi o testamento real. Vi os documentos falsos. Vi tudo. E não pude fazer nada. Por que não? Porque sou um covarde. Ele riu novamente, sem humor. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu falasse algo, minha família pagaria. Tenho 3 filhos, 7 netos. Não podia arriscar. Então aceitei o dinheiro deles, fechei a boca, e vivi com a culpa por 15 anos. Ele bebeu o resto do uísque de um gole só. Mas a verdade é que Lúcia não morreu naquele acidente. Ela foi espancada antes. Vi o relatório do hospital que a encontrou. Traumatismo craniano intencional. Não foi acidente. Foi tentativa de homicídio. Mas o relatório sumiu. Tudo sumiu. Como mágica. E o testamento real? O que dizia? Dizia que tudo ficaria para Lúcia. Tudo. O marido desconfiava do irmão dela. Deixou tudo muito claro. Mas houve um segundo testamento. Falso. Registrado 2 semanas antes da morte dele, quando já estava quase em coma. Impossível ele ter assinado. Mas validaram mesmo assim. Como? Dinheiro. Sempre é dinheiro. Subornam um cartório. Subornam quem precisa ser subornado. Minha mente girava. Ele tinha provas. Ele sabia. Por que está me contando isso? Ele me olhou, os olhos vermelhos e úmidos. Porque estou velho. Tenho câncer. 3 meses de vida, disseram os médicos. E não quero morrer com esse peso. Talvez se eu contar para alguém, nem que seja uma estranha, eu consiga dormir em paz antes de morrer. Tirei um cartão de visita do bolso. Falso, claro, com meu nome falso e número de telefone real. Me liga amanhã. Eu tenho contatos. Posso te ajudar a contar essa história. A fazer justiça. Ele pegou o cartão, olhou por um longo momento, e assentiu lentamente. Talvez seja a hora. Voltei para dentro, o coração acelerado. Agora tinha uma testemunha. Um advogado disposto a falar. As peças estavam se encaixando. Mas ainda faltava a peça principal. A prova definitiva. E eu sabia onde encontrá-la. Se você está me acompanhando até aqui, deixe um comentário contando. Você também já foi traído por alguém que amava? Sua história importa para mim. Quero ler nos comentários. Durante a festa, observei os movimentos de Roberto e Beatriz. Eles estavam constantemente cercados de pessoas, mas eventualmente, Roberto se afastou. Subiu as escadas. Esperei 5 minutos. Subi também. O andar de cima estava vazio, silencioso.
As portas estavam todas fechadas. Testei a primeira. Trancada. A segunda. Trancada. A terceira se abriu. Era um escritório. O escritório que havia sido de Marcelo. Entrei rápido, fechei a porta silenciosamente atrás de mim. Tudo estava diferente. Moderno. Impessoal. Mas a mesa era a mesma. A pesada mesa de jacarandá que Marcelo amava. Procurei nas gavetas. Papéis comerciais. Contratos. Nada útil. Então lembrei. Marcelo tinha um compartimento secreto na mesa. Ele me mostrou uma vez, anos atrás. Um botão escondido embaixo da segunda gaveta. Procurei. Apalpei. Encontrei. Clique. Um painel se abriu na lateral da mesa. Dentro havia um envelope amarelado. Tirei com mãos trêmulas. Abri. Era uma carta. A letra de Marcelo. Inconfundível. Minha querida Lúcia. Se você está lendo isso, significa que o pior aconteceu. Significa que eles conseguiram. Eu sei sobre Roberto e Beatriz. Eu sei o que eles planejam. Descobri há 3 meses, quando interceptei uma conversa telefônica deles falando sobre como conseguir nossa fortuna depois que eu morrer. Fiz investigações. Eles tentaram me envenenar. Os médicos disseram câncer. Mas eu sei a verdade. Beatriz colocava algo em minha comida. Nos últimos meses, parei de comer quando ela estava por perto. Mas o dano já estava feito. Lúcia, você precisa saber. A mulher que eles vão dizer ser minha amante é mentira. Fernanda é prima de Beatriz. Eles vão usá-la para te destruir emocionalmente, para te fazer assinar documentos. Não assine nada. Os documentos de dívida são falsos. Eu não devo nada. Verifique com o Banco Central. O testamento verdadeiro está registrado em cartório em Niterói, não aqui. Tudo fica para você. Tudo. Dentro deste envelope há também cópias do testamento real, gravações das conversas deles planejando tudo, e o endereço de um cofre em São Paulo que eles não sabem que existe. No cofre está o verdadeiro patrimônio. Ações, ouro, dinheiro vivo. Tudo em seu nome. A chave está. O texto estava borrado aqui. Ilegível. Lúcia, eu sempre te amei. Peço perdão por não ter te protegido melhor. Por favor, use isso para se proteger, para se vingar, se for preciso. Com todo o meu amor eterno. Marcelo. As lágrimas corriam pelo meu rosto, borrando a maquiagem cara que levei 1 hora para aplicar. Ele sabia. Ele sempre soube. E tentou me proteger. Mas eu não vi o envelope a tempo. Não procurei. Eles conseguiram me enganar antes que eu pudesse me defender. Dentro do envelope havia tudo que Marcelo prometeu. Cópias de documentos. Um pendrive com gravações. Endereço de um cofre em São Paulo. Agência do Banco do Brasil na Avenida Paulista. Mas a chave. Onde estava a chave? Revirei o compartimento secreto. Nada além do envelope. Pensei. Marcelo era metódico. Se ele deixou uma carta, deixou a chave em lugar que eu encontraria. Lugar que significasse algo só para nós. E então lembrei. Nosso aniversário de casamento. Nossa aliança de bodas de prata. Ele mandou gravar algo por dentro. Pensei que fosse apenas nossa data de casamento, mas... Olhei para minha mão. Eu ainda usava a aliança. Nunca tirei, mesmo nos 15 anos como Maria. Era minha única conexão com quem eu fui. Tirei do dedo. Olhei por dentro. Havia números gravados. Pensei que fossem data de casamento, 2203. 22 de março. Mas talvez fosse código. Número de cofre. Guardei o envelope dentro da bolsa. Saí do escritório silenciosamente. Desci as escadas. Roberto estava no hall, conversando com um político local. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Ele não me reconheceu. Apenas assentiu educadamente para a investidora estrangeira rica. Sorri de volta. Um sorriso que escondia 15 anos de dor, raiva e planejamento. A festa continuou por mais 2 horas. Finalmente, depois da meia-noite, comecei a me despedir. Dona Alessandra, foi um prazer imenso tê-la aqui, disse Beatriz, me acompanhando até a porta. Precisamos marcar um almoço. Tenho certeza que temos muito a conversar sobre investimentos na região.
Com certeza. Minha assistente entrará em contato. Menti com facilidade praticada. Saí. Entrei no carro alugado, um Mercedes preto, do tipo que investidora milionária dirigiria. Dirigi por 5 minutos até ter certeza de que ninguém me seguia. Então parei num posto de gasolina vazio, tirei a peruca loira, limpei a maquiagem pesada, vesti roupa simples que havia trazido. Voltei a ser apenas uma mulher de 70 anos. Invisível novamente. Mas agora, uma mulher invisível com poder. Dirigi de volta para o hotel barato onde estava hospedada, não hotel 5 estrelas onde Alessandra se hospedava, mas um hotel simples na periferia da cidade. Entrei no quarto, tranquei a porta, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por Marcelo. Por nós. Pelo tempo perdido. Pelos 15 anos roubados. Mas também chorei de alívio. Porque agora eu sabia a verdade. Toda ela. Na manhã seguinte, doutor Henrique me ligou. Alô? É a Alessandra. Sua voz estava trêmula. Sou eu. Eu quero ajudar. Quero contar tudo. Mas preciso de garantias. Proteção para minha família. Eu posso providenciar isso. Conheço pessoas. Não mentia. Nos últimos 3 meses, contratei advogados em São Paulo, investigadores particulares, gente competente. Então vamos fazer isso. Vamos destruir esses monstros. Marcamos encontro para aquela tarde, num café discreto longe do centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá. Mais sóbrio, mais determinado. Colocou um envelope grosso sobre a mesa. Tudo está aqui. Cópias dos documentos reais. Provas da falsificação. Nomes de testemunhas que foram subornadas. Tudo. Peguei o envelope, o coração acelerado. Por que guardou isso tudo se não ia usar? Seguro. Ele deu um sorriso amargo. Caso eles tentassem me matar também. Mas eles foram espertos. Me deram dinheiro e ameaças balanceadas. Funcionou. Até agora. O que mudou? Câncer. Quando você está morrendo, dinheiro não significa nada. Paz significa tudo. E eu não terei paz se morrer sabendo que deixei criminosos soltos. Passamos 3 horas naquele café. Ele contou tudo. Cada detalhe. Como Roberto procurou antes mesmo de Marcelo morrer, oferecendo sociedade lucrativa se ele ajudasse a resolver o problema da herança. Como falsificaram um testamento usando advogado corrupto em outro cartório. Como subornam o delegado local para não investigar meu desaparecimento direito. Como espalharam boatos de que eu era louca, instável, que provavelmente cometi suicídio. Gravei tudo. Com permissão dele. Uma última coisa. Eu disse antes de irmos embora. Você conheceu Lúcia? Conheci. Era cliente do Marcelo. Então a via frequentemente. Ele sorriu com tristeza. Era boa mulher. Gentil. Trabalhadora. Não merecia o que fizeram com ela. Não merecia, concordei, a voz firme. Nos dias seguintes, executei meu plano meticulosamente. Primeiro, fui a São Paulo. Sozinha, de ônibus, como Maria faria. Cheguei na agência do Banco do Brasil na Paulista. Pedi para acessar o cofre número 2203. O gerente me olhou com desconfiança. Uma senhora de 70 anos, roupa simples, pedindo cofre registrado há 15 anos. Preciso de identificação e a chave. Mostrei minha identidade. A verdadeira. Lúcia Almeida Monteiro. O computador apitou. Ele olhou a tela, depois para mim, depois para a tela novamente. Senhora, há uma ordem aqui dizendo que a senhora está morta. Como pode ver, não estou. Mas, como? Longa história. Posso acessar o cofre ou não? Demorou 40 minutos de burocracia, ligações para superiores, verificações. Finalmente, me levaram até o cofre. A aliança de Marcelo servia perfeitamente na fechadura. Dentro havia maletas. 3 maletas pretas. Abri a primeira. Dinheiro. Muito dinheiro. Maços e maços de notas de R$ 100. Segunda maleta. Ações de empresas. Documentos de propriedades. Tudo em meu nome. Terceira maleta. Barras de ouro. Sentei numa cadeira que o gerente trouxe.
Minhas pernas não seguravam mais meu corpo. Quanto tem aqui? Perguntei, a voz fraca. O gerente olhou, calculou mentalmente. Estimativa rápida. Aproximadamente 20 milhões de reais. Talvez mais. As ações podem ter valorizado. 20 milhões. Marcelo escondeu 20 milhões para me proteger. Posso deixar isso aqui por mais alguns dias? Claro, senhora. O cofre é seu. Voltei para Araruama. Mas agora, com poder real. Poder financeiro. Poder legal. Contratei os melhores advogados do Rio de Janeiro. Uma banca famosa, especializada em crimes de fraude e falsificação. Doutor Fernando, o advogado principal, leu todos os documentos que juntei. Ficou em silêncio por longos minutos. Meu Deus, foi tudo que disse eventualmente. Isso é caso federal. Falsificação de documentos, fraude, tentativa de homicídio, corrupção de oficial público. Estamos falando de décadas de prisão. Quanto tempo precisamos para construir um caso sólido? Já está sólido. Com essas provas. 2 meses para organizar tudo, registrar denúncias formais, garantir que não haja vazamentos. Faça. Durante aqueles 2 meses, voltei a ser Alessandra algumas vezes. Aceitei o convite de almoço de Beatriz. Fui jantar com ela e Roberto. Construí confiança. Eles falaram sobre investir na região. Queriam meu dinheiro, que pensavam ser real. Eram tão gananciosos que nem percebiam que estavam cavando a própria cova. Sabem, Alessandra, temos oportunidade perfeita, disse Roberto num jantar, inclinando-se conspiratoriamente. Terras aqui perto. Subavaliadas. Antigamente pertenciam à minha irmã falecida, mas o governo vai leiloar parte que estava em disputa legal. Se entrarmos juntos. Interessante. Mas essas terras não deveriam ser suas se eram da sua irmã. Burocracia brasileira. Sabe como é? Ele riu. Alguns pedaços ficaram de fora do inventário. Mas podemos pegar barato e revender por fortuna. Estavam literalmente tentando me fazer investir nas minhas próprias terras roubadas. A audácia era impressionante. Vou pensar, disse, sorrindo docemente. Beatriz colocou a mão no meu braço. Aquele gesto falso de intimidade. Querida, você precisa confiar em nós. Somos como família aqui no Brasil. Cuidamos uns dos outros. Família. A palavra era veneno vindo da boca dela. Mas o ponto de virada, a revelação final que mudaria tudo, ainda estava por vir. Uma semana antes da data marcada para minha vingança, recebi uma ligação inesperada. Alô? Dona Lúcia. A voz era feminina, jovem, hesitante. Gelei. Ninguém deveria saber que eu era Lúcia. Quem é? Meu nome é Mariana. Sou sobrinha de Beatriz. Filha da irmã mais nova dela, a que mora em Goiás. Eu preciso falar com a senhora. Como conseguiu esse número? Vi no celular da tia Beatriz. Ela tem seu contato salvo como Alessandra Investidora. Mas outro dia ela deixou o celular desbloqueado e eu vi mensagens dela com meu tio Roberto. Eles sabem quem a senhora realmente é. Eles sabem há 2 semanas. Meu sangue congelou. Eles sabiam. Como descobriram? Não sei os detalhes. Mas nos últimos dias, os ouvi falando. Eles estão planejando algo. Algo ruim. Para depois da festa de aniversário do meu tio, que vai ser semana que vem. Por que está me contando isso? Silêncio do outro lado. Então, uma voz embargada. Porque minha mãe, antes de morrer, me contou a verdade. Me disse que a tia Beatriz e o tio Roberto mataram uma mulher, a cunhada deles, e que destruíram a família por ganância. Ela carregou essa culpa a vida toda por não ter denunciado. E eu não quero ser como eles. Não quero ser covarde. Ela estava chorando agora. Onde você está? Em Araruama. Na casa deles. Eles me forçaram a vir para a festa. Mas estou com medo. Acho que eles vão fazer algo terrível. Saia de lá. Agora. Não posso. Eles trancaram meu celular no cofre. Estou usando o telefone fixo escondida. Se eu sair, vão suspeitar. Pensei rápido.
Consegue me encontrar amanhã? Sozinha. Posso tentar. Tem uma igreja perto daqui, Nossa Senhora da Conceição. Posso dizer que vou à missa das 10. Estarei lá. Desliguei, o coração disparado. Eles sabiam. Como? Quando? Liguei imediatamente para Dr. Fernando. Temos um problema. No dia seguinte, cheguei à igreja às 9h30. Mariana apareceu exatamente às 10. Ela era jovem, 20 e poucos anos, cabelos escuros, olhos assustados. Sentamos no último banco. Ela falou baixo. Rápido. Eles sabem quem você é. Descobriram há 3 semanas. Um dos empregados antigos a reconheceu numa das vezes que você foi à mansão disfarçada. Ele contou para o tio Roberto. Por que não me confrontaram? Porque estão planejando te matar de verdade dessa vez. Vão fazer parecer acidente. Durante a festa de aniversário. Tem um cara, um segurança novo que contrataram. Ex-presidiário. Ouvi eles conversando com ele. Ele vai te empurrar da varanda do 2º andar durante a festa. Vão dizer que você bebeu demais, tropeçou. Como você é estrangeira, sem família aqui, vai ser fácil de encobrir. Meu Deus! 15 anos não ensinaram nada a eles. Ainda pensavam que podiam me matar e escapar impunes. Tem mais, continuou Mariana. O verdadeiro segredo. A razão pela qual eles fizeram tudo isso. O dinheiro. A fazenda. Não é só isso. Ela me olhou diretamente, os olhos sérios. Seu marido, Marcelo, não era quem você pensava. Meu estômago apertou. O que quer dizer? O pai dele, o velho Monteiro, era chefe de uma das maiores organizações de lavagem de dinheiro do interior do Rio nos anos 70 e 80. As fazendas de cana eram fachada. O dinheiro real vinha de contrabando, suborno, corrupção, fortunas escondidas. Senti o mundo tremer sob meus pés novamente. Isso não pode ser verdade. É verdade. Marcelo descobriu quando o pai estava morrendo. Ficou enojado. Brigou com o resto da família. Cortou contato com todos. Foi quando conheceu você. Ele queria recomeçar, fazer as coisas do jeito certo. Lavou o dinheiro sujo investindo nas fazendas de verdade, em negócios legais. Em 15 anos de casamento com você, ele limpou quase tudo. Como você sabe disso? Minha mãe. Ela era amante do pai de Marcelo durante anos. Ela sabia de tudo. Me contou antes de morrer, para eu ficar longe dessa família. Mas eu não ouvi. E agora estou presa no meio disso. Respirei fundo. Marcelo tinha segredos. Grandes segredos. Mas também tinha tentado fazer o certo. Tinha me protegido. O que mais seus tios sabem? Eles sabem que Marcelo deixou um cofre. Passaram os últimos 15 anos procurando. Nunca acharam. Acham que você sabe onde está. Por isso queriam te matar antes que você chegasse a ele. Mas agora, sabendo que você voltou disfarçada, perceberam que você já deve ter encontrado. Então vão te matar e torturar informação de você antes. Torturar. A palavra ecoou na minha mente. Preciso ir à polícia. Não vai adiantar. O delegado é comprado por eles. Sempre foi. Você precisa de Polícia Federal. Ou imprensa. Exposição pública tão grande que eles não possam esconder. Ela estava certa. Liguei novamente para Dr. Fernando daquela mesma igreja. Mudança de planos. Precisamos acelerar tudo. E precisamos de proteção policial. Federal. Vou acionar meus contatos. 48 horas. Não temos 48 horas. A festa é amanhã. Então vamos improvisar. Naquela noite, sentada no quarto de hotel barato, olhei para o envelope amarelado de Marcelo, agora amassado de tanto ser manuseado. Meu marido tinha segredos. Vinha de família criminosa. Mas me amou. Me protegeu. Tentou fazer o certo. Será que isso mudava algo? Será que o amor dele era menos real porque o dinheiro tinha origem suja? Não. Amor é amor. E ele morreu tentando me salvar. Então dormi, pela última vez, como a mulher invisível que fui durante 15 anos. Amanhã, eu ressuscitaria. O dia da festa chegou nublado,
O céu pesado com promessa de tempestade. Apropriado. Vesti-me como Alessandra pela última vez. Peruca loira impecável. Maquiagem perfeita. Vestido de grife azul marinho. Sapatos de salto caros que machucavam meus pés calejados. Mas desta vez, não fui sozinha. Doutor Fernando e 2 investigadores particulares me seguiram em carro separado. Eles tinham câmeras escondidas, gravadores, equipamento de proteção. Além disso, contactamos uma jornalista investigativa famosa de São Paulo, doutora Paula Martins, conhecida por expor corrupção. Ela estava a caminho com equipe de filmagem completa. E mais importante, contactamos a Polícia Federal. Um delegado federal de Brasília, amigo de doutor Fernando, estava posicionado próximo com equipe de agentes, esperando meu sinal. Cheguei à mansão às 7 da noite. A festa já estava em pleno andamento. Mais gente que na festa anterior. Devia ter 200 pessoas. Roberto me recebeu pessoalmente na porta. O sorriso dele era pura falsidade calculada. Alessandra! Que prazer que veio! Não perderia por nada. Sorri de volta, meu estômago revirando. Ele colocou a mão nas minhas costas, me guiando para dentro. A mão estava quente demais, suada. Ele estava nervoso. Preciso te mostrar algo especial hoje. Algo que tenho certeza que vai te interessar. Mal posso esperar. Beatriz apareceu, vestido vermelho chamativo, joias no pescoço e pulsos. Minhas joias. As que ela roubou 15 anos atrás. Querida Alessandra. Ou devo dizer, Lúcia. O salão inteiro ficou em silêncio. Todas as cabeças se viraram. Sorri devagar, tirando a peruca loira. Pode me chamar de Lúcia. É meu verdadeiro nome, afinal. Gás de choque ecoaram pelo salão. Murmúrios. Confusão. Roberto riu alto, o som ecoando artificialmente. Pessoal, é verdade. Essa é minha irmã Lúcia. Todos achávamos que ela estava morta, mas aparentemente ela estava apenas viajando. Que surpresa maravilhosa! Mentiras escorrendo suavemente da boca dele. Não foi viagem, Roberto. Foi tentativa de assassinato. Minha voz saiu clara, firme, alcançando cada canto do salão. O silêncio agora era absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Lúcia, querida, você está confusa. Beatriz se aproximou, as mãos estendidas em falsa preocupação. Você sofreu um acidente terrível. Sua memória deve estar. Minha memória está perfeita, Beatriz. Lembro de tudo. De cada mentira. De cada documento falso que me fizeram assinar. De como você inventou uma amante falsa do meu marido para me destruir emocionalmente. De como vocês 2 me bateram e me deixaram naquela estrada para morrer. Isso é absurdo. Roberto gritou, o rosto vermelho. Você está louca. Sempre foi instável. Eu tenho provas. Tirei da bolsa um envelope. Não o de Marcelo. Esse estava guardado em segurança. Mas cópias. Muitas cópias. Comecei a distribuir papéis para os convidados mais próximos. Documentos falsos comparados com documentos reais. Laudos mostrando discrepâncias. Gravações transcritas. Essa mulher é louca. Beatriz gritou histérica. Seguranças. Tirem ela daqui. 2 homens se aproximaram. Um deles era o tal segurança novo. O que deveria me matar. Foi quando o doutor Fernando entrou pela porta principal, seguido de 3 agentes da Polícia Federal, distintivos bem visíveis. Ninguém toca nela, disse doutor Fernando, a voz de autoridade cortando o caos. Polícia Federal. Temos mandados de prisão para Roberto Almeida e Beatriz Almeida por falsificação de documentos, fraude, corrupção e tentativa de homicídio. O caos explodiu. Pessoas gritando. Correndo. Roberto tentou fugir pela cozinha, mas foi interceptado. Beatriz desmaiou, ou fingiu desmaiar, dramaticamente. E então, a cereja do bolo, doutora Paula Martins entrou com a equipe de filmagem. Câmeras gravando tudo. Boa noite. Sou Paula Martins, Rede Globo.
Estamos ao vivo documentando o que pode ser um dos maiores casos de fraude familiar do estado do Rio de Janeiro. Vivo! Tudo estava sendo transmitido ao vivo para o país inteiro. Roberto foi algemado. Enquanto os agentes liam seus direitos, ele me olhou com ódio puro. Você deveria ter morrido naquela estrada, sua vadia. Mas não morri, querido irmão. Sobrevivi. E agora, você vai pagar. Beatriz, recuperada do falso desmaio, agarrou minha perna enquanto era arrastada pelos agentes. Por favor, Lúcia. Por favor. Podemos resolver. Você pode ficar com tudo. Só não nos mande para a prisão. Olhei para ela. A mulher que me roubou tudo. Que inventou mentiras para me destruir. Que usou minhas joias, dormiu em minha cama, viveu minha vida. Não, disse simplesmente. Não posso. E sabe por quê? Porque justiça não é sobre vingança. É sobre impedir que vocês façam isso com outra pessoa. Eles foram levados. Algemados. Sob olhares chocados de 200 testemunhas e câmeras de televisão nacional. Depois, no silêncio que se seguiu ao caos, um senhor idoso se aproximou de mim. Reconheci-o vagamente, fazendeiro da região, amigo antigo de Marcelo. Dona Lúcia, ele disse, a voz embargada. Eu sinto muito. Todos nós sentimos muito. Ouvimos rumores durante os anos. Mas ninguém teve coragem de questionar. Nós falhamos com a senhora. Outros se aproximaram, pedindo desculpas, oferecendo apoio. Tarde demais, mas ainda assim significativo. Doutora, Paula me entrevistou ali mesmo, na mansão. Dona Lúcia, 15 anos roubados. Como a senhora se sente agora? Pensei cuidadosamente. Me sinto em paz. Não feliz, porque não se recupera 15 anos. Mas em paz, porque justiça foi feita. Porque a verdade foi exposta. Porque eles não vão machucar mais ninguém. A entrevista foi transmitida nacionalmente. No dia seguinte, jornais de todo o Brasil estampavam a história. Idosa volta dos mortos para expor fraude familiar. Irmão e cunhada presos por tentativa de homicídio e roubo de herança. As consequências foram rápidas e devastadoras para Roberto e Beatriz. Primeiro, financeiras. Os bens que haviam roubado foram congelados judicialmente. As contas bancárias, bloqueadas. As propriedades, lacradas para investigação. Em 48 horas, passaram de milionários ostentadores para réus sem um centavo. Segundo, sociais. A alta sociedade fluminense que tantos adulava virou as costas instantaneamente. Convites cancelados. Amizades desaparecidas. Clubes revogaram associações. Ninguém queria ser visto perto de criminosos expostos nacionalmente. Terceiro, legais. Com as provas que apresentei, mais o testemunho de Dr. Henrique, mais as gravações de Marcelo, mais os documentos bancários, a justiça agiu rapidamente. Roberto e Beatriz foram condenados a 23 anos de prisão cada um por falsificação, fraude, tentativa de homicídio, corrupção de oficiais públicos e formação de quadrilha. O segurança que deveria me matar também foi preso. O delegado local, que encobriu tudo durante anos, foi demitido e processado. O tabelião corrupto que validou documentos falsos perdeu o cartório e enfrentou processo criminal. Foi uma limpeza completa. Um dominó de consequências que destruiu não apenas Roberto e Beatriz, mas toda a rede de cumplicidade que eles construíram. Mariana, a sobrinha corajosa que me avisou, recebeu proteção de testemunha e uma bolsa de estudos integral que financiei pessoalmente. Ela está fazendo direito agora, querendo ser promotora pública. Para impedir que isso aconteça com outras pessoas, ela disse: Doutor, Henrique viveu apenas mais 2 meses após a exposição. Morreu em paz, sabendo que ajudou a fazer justiça. Deixou carta linda para mim, pedindo perdão novamente e agradecendo por ter permitido que ele se redimisse antes de partir. Eu paguei o funeral. Era o mínimo que podia fazer. Seu Manuel, o pescador que me salvou, infelizmente já havia falecido. Mas localizei a filha dele, que vivia em situação precária em outra cidade. Dei a ela a casa dele, reformada completamente, e um valor mensal vitalício. Seu pai me deu vida quando eu não tinha nada.
É meu dever honrar essa dívida. A fazenda, oficialmente devolvida para mim, decidi transformar em projeto social. Metade virou escola agrícola gratuita para jovens de baixa renda da região. A outra metade continua produzindo cana, mas agora os lucros vão para instituições de proteção a idosos vítimas de abuso familiar. O dinheiro do cofre de Marcelo, os 20 milhões escondidos, usei assim: 5 milhões para pagar advogados e investigadores que me ajudaram, 5 milhões divididos entre instituições de caridade que combatem violência familiar, 10 milhões investidos em fundos que garantem renda vitalícia para mim e para projetos sociais futuros. Não preciso de luxo. Não preciso de mansões. Depois de viver 15 anos como Maria, a pescadora, aprendi que felicidade não tem relação com dinheiro. Tem relação com dignidade. Com propósito. Com paz interior. Quanto ao passado de Marcelo, a família criminosa, o dinheiro sujo, escolhi acreditar na redenção dele. Ele poderia ter continuado no caminho da família, mas escolheu me amar, escolheu fazer o certo, escolheu me proteger até o último suspiro. Isso é o que importa. 6 meses após a prisão, Beatriz tentou me escrever da cadeia. Uma carta patética implorando perdão, dizendo que foi tudo influência de Roberto, que ela era vítima também. Rasguei a carta sem terminar de ler. Algumas pessoas não merecem segunda chance. Principalmente quando nunca deram primeira chance para os outros. Roberto nunca se arrependeu. Nas entrevistas da prisão, continua dizendo que não fez nada errado, que eu roubei o que era dele por direito, que ele era o irmão mais velho e merecia a herança. Sociopatia pura. Nunca houve amor fraternal ali. Apenas inveja disfarçada de proteção. Hoje, completam-se 2 anos desde aquela festa de aniversário que virou meu palco de ressurreição. Tenho 72 anos agora. Cabelos completamente brancos. Assumi a idade, não vejo razão para esconder. Rugas profundas que conto como medalhas. Mãos ainda calejadas que recusam me a suavizar completamente porque me lembram de onde vim e do que sobrevivi. Moro numa casa simples na beira do mesmo rio onde seu Manuel me encontrou. Não a casa dele, essa dei para a filha. Mas uma casa próxima, onde acordo com som de água corrente e pássaros cantando. É tudo o que preciso. Algumas manhãs, sento na varanda com café quente e olho o nascer do sol pintando o céu de laranja e rosa. Penso em Marcelo. Converso com ele mentalmente. Conto sobre a fazenda transformada em escola, sobre as crianças aprendendo a plantar, sobre como seu legado virou algo bonito. Pergunto-me se ele estaria orgulhoso. Acho que estaria. Pergunto-me se valeu a pena. 15 anos perdidos por alguns anos de justiça. A resposta é complexa. Não recupero o tempo. Não desfaço a dor. Mas impedi que eles machucassem outros. Dei voz para vítimas silenciosas de abuso familiar que, vendo minha história na televisão, encontraram coragem para denunciar suas próprias situações. Recebo cartas. Muitas cartas. De pessoas por todo o Brasil compartilhando histórias de traição familiar, de heranças roubadas, de idosos descartados por parentes gananciosos. Respondo todas pessoalmente. Quando posso, ajudo financeiramente. Quando não posso, ajudo conectando-as com advogados competentes ou instituições de proteção. Virei símbolo sem querer. A senhora que voltou dos mortos. Odeio a fama, mas reconheço a responsabilidade. Se minha história inspira outros a lutarem por justiça, então a dor valeu algo. Há poucos dias, recebi notícia que Roberto sofreu derrame na prisão. Está parcialmente paralisado, dependente de cuidados constantes. Beatriz desenvolveu depressão profunda e tenta suicídio regularmente. Esperam que eu sinta satisfação com o sofrimento deles. Não sinto. Sinto. Vazio. Nem pena, nem alegria. Apenas vazio. Eles se tornaram irrelevantes para minha vida. Existem ali, cumprindo pena, mas não ocupam espaço nos meus pensamentos diários. Perdão? Não sei se perdoei. Não sei se preciso perdoar. Perdão é conceito complicado quando a pessoa destruiu 15 anos da sua vida deliberadamente. Talvez um dia, quando eu for ainda mais velha, mais próxima da morte, encontre perdão. Mas hoje, me contento com indiferença. Eles não têm mais poder sobre mim. E isso é liberdade.
A vingança que arquitetei durante meses não me trouxe felicidade. Trouxe fechamento. Trouxe justiça. Trouxe paz para dormir sem pesadelos de estar eternamente fugindo, eternamente escondida, eternamente com medo. Quando assinei aqueles papéis no fórum, rodeada não pela família que me traiu mas pelos advogados competentes e amigos verdadeiros que encontrei tarde demais na vida, senti uma paz que não conhecia há décadas. Eles perderiam não apenas o dinheiro que tanto cobiçaram, mas algo infinitamente mais valioso. A ilusão confortável de que poderiam me usar, me descartar e ainda serem recompensados por isso. A justiça, descobri naquele momento libertador, não precisa gritar para ser ouvida. Ela apenas precisa ser inevitável. Descobri também que a idade tem vantagens. 70 anos me ensinaram paciência que jovens não possuem. Me ensinaram a planejar silenciosamente enquanto inimigos subestimam. Me ensinaram que sobrevivência não é sempre sobre força física, mas sobre resiliência mental e emocional que só décadas de vida forjam. Depois de 7 décadas nesta terra, aprendi que família não é sangue. É escolha. É lealdade. É amor demonstrado em ações, não palavras vazias. Seu Manuel era mais família para mim que Roberto jamais foi. Mariana, a sobrinha corajosa que arriscou tudo para me avisar, é mais família que Beatriz jamais sonhou ser. Doutor Henrique, redimindo-se nos últimos meses de vida, mostrou mais fraternidade que meu próprio irmão em toda a existência. Família é quem fica quando tudo desaba. Quem segura sua mão na escuridão. Quem te encontra desacordada numa estrada e te leva para casa sem perguntar o que você pode oferecer em troca. Hoje, numa manhã particularmente bonita de maio, sentada na minha varanda simples olhando o rio que testemunhou meu renascimento, escrevo estas últimas palavras. Para você que me ouviu até aqui, que acompanhou cada reviravolta desta jornada dolorosa e redentora, faço algumas perguntas que habitam meu coração. Você acha que fui longe demais ao destruir financeiramente e socialmente minha própria família? Deveria ter simplesmente recuperado meus bens e deixado eles em paz, sem exposição pública. Se você descobrisse que aqueles que te criaram, que deveriam te proteger, na verdade sempre te desprezaram e planejaram meticulosamente sua morte apenas por ganância, conseguiria perdoar? Ou a vingança, a justiça, seria inevitável e necessária? Já passou por algo parecido com pessoas que amava? Já foi traído de forma tão fundamental, tão devastadora, que questionou tudo o que acreditava sobre lealdade e amor familiar? E a questão que mais me assombra nas madrugadas silenciosas: perdi 15 anos lutando para sobreviver e mais 2 anos lutando para me vingar. Será que deveria ter simplesmente deixado para lá, reconstruído vida nova em outro lugar, e deixado o passado enterrado com meus mortos? Não tenho respostas definitivas. Apenas escolhas que fiz e consequências que carrego. Mas uma coisa sei com absoluta certeza. Cada cicatriz no meu corpo e na minha alma conta uma história de sobrevivência. Eu poderia ter morrido naquela estrada há 15 anos. Deveria ter morrido. Eles esperavam que eu morresse. Mas sobrevivi. E isso é minha maior vitória. Não a prisão deles. Não o dinheiro recuperado. Mas simplesmente o fato de estar aqui, 72 anos, cabelos brancos esvoaçando no vento da manhã, tomando café quentinho e assistindo mais um dia nascer. Sobrevivi. E eles terão que viver com isso pelo resto das vidas miseráveis que construíram para si mesmos com escolhas egoístas e corações vazios. A tarde cai lentamente sobre o rio agora, tingindo a água de dourado melancólico. Mesma luz que testemunhou 15 anos de dor. Mesma luz que agora testemunha minha paz imperfeita mas real. Coloco a caneca vazia na mesinha de madeira simples ao lado da cadeira de balanço. Fecho os olhos. Respiro fundo o ar úmido do rio. Estou em casa. Finalmente. Verdadeiramente em casa. Não na mansão roubada que recuperei e transformei em escola. Não na casa luxuosa que o dinheiro poderia comprar. Mas aqui, nesta casa simples de 3 cômodos na beira do rio, onde o barulho da água me embala para dormir e o canto dos pássaros me acorda. Aqui, onde não sou investidora milionária disfarçada nem vítima patética de tragédia familiar. Sou apenas Lúcia. Uma senhora de 72 anos que sobreviveu ao impossível e encontrou, contra todas as probabilidades, um tipo estranho e imperfeito de felicidade do outro lado da dor. É suficiente.
É mais que suficiente. É tudo. Obrigada por me ouvir até o final. Esta foi minha história, e cada palavra aqui é verdadeira. São histórias de pessoas reais que passaram por situações extremas e encontraram força para seguir em frente. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor se inscreva no canal. Posto histórias reais de superação, vingança e justiça toda semana aqui. E me conta nos comentários, você já viveu algo parecido? O que você teria feito no meu lugar? Sua história importa. Adoro ler suas experiências também. Clique nos vídeos que aparecem na tela agora para mais histórias emocionantes que vão te fazer refletir sobre justiça, família e o verdadeiro significado de vingança. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para buscar justiça. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. E nunca, jamais, subestime uma mulher idosa que não tem mais nada a perder. Nós somos mais fortes, mais sábias, e infinitamente mais perigosas do que aparentamos.